Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o luto, né? O que é o luto? O luto, ele não é um evento, ele é um processo, ou seja, ele leva um tempo, né, para ser elaborado. Então, quando a gente fala do luto, precisamos entender que cada pessoa vivencia de um jeito, vivencia de uma forma o luto. Uns mais rápidos, outros mais de uma maneira mais turbulenta, mas sempre lembrando que o luto ele é diferente para cada um, mesmo porque as situações, as pessoas que são afetadas e que perderam pessoas queridas são diferentes também, né? De diferentes formas que se relacionavam com essas pessoas. Então o luto ele passa por algumas fases, né? Então quando a gente recebe ou um amigo, ou alguém de perto que está vivenciando esse luto, a gente não sabe muito bem o que dizer, né? O que dizer para uma pessoa que acabou de perder a mãe, uma criança, por exemplo? E como é que a gente faz para poder ser o mais generoso possível nesse momento? Bom, a pessoa que está passando pelo luto, ela passa por algumas fases. Ela passa pela aceitação, né, da nova realidade, porque muitas vezes, dependendo da proximidade, dependendo da relação que se tem com essa pessoa que se perdeu, ela é difícil de aceitar uma realidade, né? O segundo momento é a gente poder elaborar o luto, né? O que é elaborar o luto? É fazer daquela experiência uma experiência, a experiência da falta, a experiência da perda, ela vai se tornando mais para a saudade, mais para aquilo que a gente quer guardar como lembrança. Um outro momento que a pessoa que passa pelo luto vai vivenciando é reorganizar a vida, né? A partir de uma falta que aquela pessoa vai fazendo no ambiente que ela vive. Como é que eu vou viver a minha vida a partir daquela falta, né? Então, é aquela cadeira da mesa que está faltando a pessoa, é você chegar em casa, não encontrar a pessoa que sempre esteve te esperando. Então, vai tendo que ter um tempo para isso, né? E não dá para a gente acelerar, porque cada um, como eu já disse, vivencia de um jeito. E por último, reorganizar a vida de uma forma que você possa seguir em frente sem aquela pessoa. Então são etapas muito específicas, mas ao mesmo tempo que vai se misturando ao longo do tempo, né? Eu acho interessante quando ocorre essa questão do luto. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga, né, muito próxima, e fazia um mês que ela tinha perdido um pai que era um pai muito querido por ela, não era um pai distante, mas era um pai extremamente presente, e uma morte que não teve aviso, né? Foi muito de repente. E fazia um mês dessa perda, dessa amiga minha, e ela veio perguntando, a gente conversando, perguntando como é que ela estava, ela se sentindo inadequada com o fato de ter perdido o pai e há um mês ainda estar falando daquilo. Foi só um mês, né? E eu conversando com ela, falei, mas faz só um mês que você perdeu seu pai, como assim? Não, mas eu acho que eu falo demais, mas tem que falar, né? Então é importante que esse luto seja acolhido da melhor forma pelas pessoas que estão mais próximas, né? E aí ela conversando comigo, eu falei, nossa, é interessante, né? Porque além do luto, vem ainda uma dose de sofrimento por você se sentir inadequado com aquela perda. E é uma perda irreparável. A vida nunca mais vai acontecer da mesma forma, porque você vai ter que se reorganizar, e mesmo que você se reorganize, ela vai ser diferente, né? Então a elaboração do luto para quem está fora, para quem está vivenciando, a gente tem os critérios da psiquiatria que diz que em 6 meses esse luto precisa estar elaborado, porque senão você está numa depressão, você está deprimido. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o luto ele precisa de tempo, né, para você retomar com calma todas as suas funções. Uma coisa para a gente poder pensar é como é que a gente lida em relação ao luto com crianças, né? Então eu acho que tem algumas questões que a gente precisa estar atento quando a criança perde uma pessoa, né? Por exemplo, uma criança perde a mãe repentinamente. Então, muitas pessoas me perguntam como é que eu devo fazer, se eu levo ela no funeral, se eu não levo. Tem que levar, né? A não ser
que a criança não queira ir. Mas ela não pode ser privada de um momento, de uma despedida, de um ritual que é natural para a vida, né? Ainda mais de uma pessoa extremamente próxima. Então a criança, ela precisa saber da verdade, né? Então quando a gente fala, eu contei que o pai foi viajar, eu sei de casos que a família contou que a mãe foi viajar, que o pai está viajando, que um amigo próximo está viajando, e essa pessoa nunca volta. Então, quando a criança se depara com uma situação de morte, ela precisa entender que aquela pessoa morreu, ela não volta mais. E quando a gente vai falando disso, a gente vai vendo o quanto a questão do luto é um tabu. E esse tabu, ele atrapalha a elaboração do próprio adulto, né? Falar em morrer, pensar na morte é muito difícil. Então, ela atrapalha a elaboração do adulto, para que isso fique mais tranquilo, de uma maneira existencial até. E ela atrapalha também a criança que está perto, porque a criança, ela precisa entender que a morte faz parte da vida, né? Na próxima semana eu vou falar um pouco sobre a violência e como é que fica o luto a partir dessa violência, quando o luto é elaborado a partir de uma violência, né? Então, mas quando a gente vê que o luto é uma situação natural da vida, a gente precisa informar essa criança que aquela pessoa não volta mais, né? Mas que ela pode ter essa pessoa cultivada dentro dela. E aí muitos perguntam, né? Eu devo ficar falando, por exemplo, desse caso da mãe que morreu, da criança com a mãe que morreu? Sim. A criança precisa entender que apesar dela ter morrido, as lembranças ficam, né? A ideia que se tem dentro dela, ela vai continuar para sempre. Então é importante sim mostrar as fotos, deixar a criança falar no tempo dela, porque a criança ela é diferente do adulto. O adulto ele verbaliza ou ele silencia mais a questão do luto. A criança ela fala e no momento seguinte ela vai brincar. Então ela brinca, depois ela volta, né? Quando a gente fala da psicoterapia, falando um pouquinho do que a gente falou semana passada, a terapia, o brincar é muito importante dentro da terapia, essa questão da ludoterapia, porque a criança ela elabora brincando. Então se a criança fala e vai brincar, a gente precisa entender que aquela criança está olhando para aquilo e na brincadeira ela vai poder elaborar isso também. Então quando a gente fala, devo contar para a criança sempre a verdade, né? A gente tem que acreditar que a criança tem a capacidade de elaborar a questão do luto. Então, quando a gente, muitas vezes o luto ele demora para passar, e demora muito para passar, anos. Então a gente precisa ver quando uma terapia é preciso. Ela pode ser importante em qualquer momento, a partir do momento que se perdeu, como apoio, depois quando a gente não consegue seguir em frente, com uma forma de poder suavizar isso. Então é isso, a gente pode pensar no luto com muito carinho e como uma questão natural da vida. E poder falar. Muitas vezes a gente encontra pessoas que estão já morrendo, né? E as pessoas não conseguem falar da morte com aquela pessoa que a gente sabe que vai morrer, né? Então a gente perde um momento muito precioso da vida daquela pessoa, né? Quando a gente sabe que vai morrer e quando a gente fala, não, isso vai passar. Você vai sair dessa, sabendo que a pessoa não vai sair. Então, às vezes é importante, a pessoa espera que a gente fale da morte com ela, que aquele momento é o momento que você está com ela, que ela pode viver aquilo em paz, né, com tranquilidade. Então, a gente precisa estar muito atento com quem está vivenciando o luto ou com o nosso próprio luto, né? É isso, espero poder ter ajudado, né, nessa questão de quando a gente vai mais além, quando a gente dá uma recuada, mas que a gente possa ter espaço para poder falar dessas questões que causam tanto sofrimento, mas que fazem parte da vida. Até semana que vem.